Muito bem, agora meio-dia, 38 minutos, vamos falar de empreendedorismo aqui no SBT Meio-Dia. Já está aqui comigo o Anacleto Ortigará, que é diretor do Sebrae, e vai falar com a gente hoje sobre educação financeira aqui no quadro. Pode abrir para mim, porque é o seguinte, tudo bem? Obrigado certo, pela presença. agradeço. Anacleto, boa tarde para você, parabéns por esse trabalho. Eu estou com o celular aqui porque a partir de agora, você que está em casa, tem alguma dúvida com relação à educação financeira? Educação empreendedora. Educação empreendedora com relação a novos negócios, empreendedor, formar novos empreendedores, como trabalhar com finanças, tudo isso a partir de agora é nosso assunto aqui. Estamos ao vivo no Facebook, você pode mandar a sua pergunta para a gente também. Anacleto, quando eu recebi a informação do motivo dessa entrevista e o assunto dessa entrevista, eu fiquei muito maravilhado porque é o seguinte, as pessoas muitas vezes esperam ficar adultas para começar a pensar em empreender, como é que é abrir o próprio negócio, como é que eu posso trabalhar com o meu dinheiro, será que dá para investir? E aí o Sebrae vem com essa proposta de ensinar. São desde pequenininhos já esse projeto que frequenta e que visita as escolas de Santa Catarina? Conta para a gente, boa tarde. Boa tarde. É um projeto fantástico, um projeto que tem gerado para o Sebrae razão de sobra para continuar. Desde a tenra idade, desde os primeiros anos de escola, o propósito do projeto é criar a cultura empreendedora naqueles que poderão ser, no passar do tempo, empreendedores de sucesso. Até porque o que se diz hoje é preferível criar oportunidades do que ficar à procura de oportunidades. E como criar oportunidades sem ter noção do que é que significa ter a concepção de uma ideia prototipada, evoluindo para um projeto e de um projeto um processo produtivo. Isso o programa todo disponibiliza, coloca ao alcance de uma criança de forma lúdica, de forma alegre, de forma participativa, gerando nessa criança o desejo de, ao crescer, colocar isso em prática. Então, nós costumamos dizer, o adulto criativo é a criança que não morreu dentro dele. O aspecto da criança sempre estar buscando uma alternativa com os objetos que tem a seu dispor. Mas a criança é realmente, né, formadora de ideias, de novos projetos. A criança tem essa possibilidade de criar, de viajar. E a gente está aqui com o Anacleto, ele vai passar esse bloco com a gente, tirando todas as suas dúvidas. E agora, Anacleto, você que está em casa agora aí, o pai, a mãe, o tio, o vô que está com os netinhos cuidando, almoçando, chama para frente da televisão para eles acompanharem, que eles também já podem entrar nesse caminho, para no futuro serem grandes empresários, empreendedores, porque agora, Anacleto, como tudo na vida, é possível aprender e ser um empreendedor. O programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos tem ajudado crianças e adolescentes em todo o estado a pegarem o gosto pela coisa. Este incentivo é importantíssimo, como a gente mostra agora na reportagem. Crianças, vocês sabem o que é isso aqui? Que tempero é esse? Muito bem. A garotada do segundo ano não vai só aprender os nomes e para que servem os temperos. Eles vão trabalhar com a terra, vão mexer na terra, vão fazer a plantação e, por último, eles vão vender e conseguir adquirir um dinheirinho para eles. Estão aprendendo rápido? Ah, muito rápido. Eles são muito espertos e eles adoram, né? Eles adoram trabalhar com isso. Sim, eles vão vender temperos numa feira aberta à comunidade no fim do ano. Por enquanto ainda estão identificando cheiros, sabores, mas vão atuar em todo o processo, da produção à venda. A turma do terceiro ano também está produzindo a todo vapor. Na aula de hoje, máscaras, das mais coloridas e criativas. Este ano eles vão vender brinquedos ecológicos. Tudo produzido assim, por olhinhos compenetrados e mãozinhas super firmes. A gente fica fazendo bastante atividade legal e a gente vai aprendendo. Que daí, ano passado a gente fez sobre os temperos. E assim a gente foi plantando. Agora a gente vai fazer brinquedos que é legal fazer. Vocês conseguiram vender alguma coisa no passado? Sim. Ganharam um bom dinheiro? Mais ou menos. Sempre pensando no planejamento, né? E aí a gente tenta passar essa mensagem para a vida deles cotidiana, né? Planejamento em tudo que a gente faz para ter o sucesso nas atividades. A galera do nono ano tem objetivos maiores e discurso de gente grande. Vamos dizer que metade da sala vai tentar se tornar empreendedor. A outra metade que não quiser, né, ou não se tornará, pelo menos vai ter o conhecimento de como que funciona, sabe? Ou seja, eles já vão saber como é que gira tudo
e assim, até mesmo para não cair em furadas, sabe? É muito bom. Estamos em São João Batista, capital catarinense do calçado, cidade naturalmente empreendedora. O programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos aqui é um sucesso. Conseguimos perceber em crianças bem pequenininhas de primeiro aninho do ensino fundamental a veia empreendedora que tem. Quando eles vêm oferecer um produto, aquele produtinho que eles fazem, né, com as ervas aromáticas, com os sachês, a gente percebe o tino que eles têm para o comércio. O fato da gente ser uma cidade já empreendedora por conta do setor calçadista, isso já vem dentro do seio familiar, né? O pai trabalha na empresa, o pai é um empresário, então já traz isso daí também, né? E quando dentro do ambiente escolar é propiciado essa questão empreendedora através dessas ações que o JEP traz, então a gente consegue ver isso bem de perto. Entender para empreender, o nosso quadro de agora aqui no SBT Meio Dia. A gente viu, o Marcos Franzoni contou para a gente sobre o JEP. Qual é o tamanho do JEP? Quantas escolas ele atende, hein, Anacleto? Nós temos hoje aproximadamente 31 escolas e 31 municípios com 70 e poucas escolas já envolvidas com esses municípios. É um contingente ainda modesto para um grande potencial que nós temos. E nós atuamos de uma forma, em termos de metodologia, estruturando da seguinte maneira: treinamos professores, passamos a metodologia aos professores, com um conteúdo muito apropriado em cada uma das fases. São 9 fases. E a forma lúdica, como disse anteriormente, a forma agradável, a forma prazerosa de tratar os assuntos que são propostos nas dinâmicas, mantém o estudante efetivamente ligado, conectado com aquela prática, com aquele ambiente. Veja que nós criamos uma situação de negócios. Lá no primeiro ano tem uma situação em que ele cria uma pseudo-empresa a partir de plantas aromáticas. Então você pega elementos da natureza e as crianças começam a trabalhar isso como fatores que na conjugação, na combinação, podem resultar numa efetiva ideia de empresa, ideia de negociação. A criação, a estruturação, a troca, a criação de uma nova possibilidade a partir do que existe disponível. Enfim, tudo isso dá ao estudante a possibilidade de estruturar uma ideia de como criar um negócio. Uma outra coisa que é fundamental, e dentro da educação, quem é educador sabe muito bem disso, nós temos muito mais a ganhar com as perguntas bem formuladas do que com as respostas. As respostas tendem a vencer, tendem a ficar ultrapassadas. As perguntas bem elaboradas, bem estruturadas, tendem a ser contemporâneas, tendem a passar de época para época. Então, a perspectiva é que o estudante, ao ter isso ao seu dispor, poderá usar essas questões que aprendeu a lidar para a sua aprendizagem futura e daí ter uma possibilidade de ser um empresário de sucesso. Muito bem, Anacleto, que está contando para a gente aqui as competências e também os objetivos de levar este projeto para escolas de Santa Catarina. Agora a gente vai ver mais uma reportagem. É isso aí, nós vamos mostrar agora as histórias de 2 mães que se esforçam para ensinamentos aos seus filhos sobre empreendedorismo. Pois bem, uma delas é da escola Alice da Silva Gomes, de São João Batista, que mostramos na reportagem anterior. A outra mãe é da Grande Florianópolis, de São José. Vamos ver. A Adriana é empreendedora há 30 anos. É doceira, tem uma papelaria e uma loja de decoração de festas. E que festas! Os bolos dela são coisa de artista. Mas a Adriana teve que remar para chegar até aqui. Olha o que ela fala sobre a educação dos filhos. Os meus filhos eu mostro tudo que acontece de exemplo, eu procuro mostrar como é que é, como é que a mãe chegou até aqui, para eles seguirem. Eu acho que a escola seria um grande aliado. Se tivesse tipo uma matéria onde o professor se dedicasse, para eles poderem já crescendo, quem sabe não os bons empreendedores, né? Com a pessoa de sucesso futuramente. Você os vê mais preparados do que você era aos 12 anos? 10 anos, enfim? Não, hoje sim. Eles têm, né? Tem internet aliada aí para ajudar. Nossa, a gente não tinha nada. Era tudo no papelzinho, era fax. Se quisesse fazer um orçamento fora em São Paulo, vai te comprar, era tudo no fax. Hoje está muito mais fácil de empreender. A Aline é mãe, empreendedora e professora lá em São João Batista. A filha Isabela estuda na escola e já está seguindo os passos da mãe, sempre com uma ajudinha.
Ela já segue o meu exemplo de empreendedora e também o trabalho na escola está ajudando bastante para que ela consiga ter uma visão ampliada do que ela vai querer fazer no futuro. Aquelas dificuldades, aqueles erros que a senhora cometeu no caminho, certamente ela não vai cometer. Provavelmente não, espero que não, né? Que daí ela já consegue ter o sucesso desde o início. Anacleto, e como é que os pais, esse projeto é brilhante, que está sendo levado para as escolas, mas como os pais em casa podem inserir o empreendedorismo na vida dessas crianças, hein? Esse talvez seja o caminho mais promissor da criação de uma sociedade comprometida com resultados sustentáveis. O diálogo doméstico, o diálogo com os pais, fortalece sobremaneira a aprendizagem. Não se trata de remeter ao professor a responsabilidade pela educação, mas sim para o professor o desafio de criar no estudante a descoberta do que vale determinado conhecimento num mundo que tende a mudar a cada dia. Então, educar uma criança para um mundo que não existe mais é perda de tempo. Será preciso criar um mecanismo de atração desses estudantes para um mundo que estão agora ingressando. A convivência com os pais, a troca de informações com os pais no ambiente doméstico, portanto, é a validação ou a revisão de conteúdos que foram apresentados para ele enquanto estudante. Mas na prática, o pai pode ensinar o como? A cuidar do dinheiro, a poupar a mesadinha? Como é que ele pode incentivar o empreendedorismo na prática? Fazer o filho já executar compras desde criança? Como é que faz? Fazer uma coisa muito mais simples, perguntar. Perguntar à criança, por que está sendo feito isso, por que está sendo feito aquilo? A criança precisa desenvolver algo, desenvolver uma resposta. Porque toda vez que ela recebe uma resposta pronta, ela tende a se socorrer desse que formula a resposta, ao invés de formular a sua resposta. Então, me parece muito mais apropriado aos pais, criar no filho, no familiar, o desejo de aprender pela descoberta. Perguntar é sempre muito interessante e sempre muito atrativo. Quem sabe seja um caminho para que esse filho, filha, familiar, na volta para a escola também passe a perguntar com mais clareza e com mais criação para o professor. Ok, muito obrigado pela participação por enquanto, porque o Anacleto continua com a gente. Ao fim do SBT Meio Dia na televisão, a gente vai continuar ao vivo no Facebook para responder os comentários que estão chegando aqui via Facebook. Por enquanto, obrigado, Anacleto. E você que ainda tem uma dúvida, manda para a gente aqui. A gente está com o quadro Entender para Empreender, hoje falando sobre educação empreendedora. Você também que trabalha em escolas vai saber como levar esse projeto aí para a sua instituição. Intervalo e a gente volta já.